Palavra do Senhor, no Evangelho de Jesus, segundo nos escreveu Marcos, mais precisamente no capítulo 11, a partir do versículo de número 12. Só lembrando que eu li ali nos anúncios, o coral iria fazer amanhã um ensaio, mas eu vim falando desde a semana passada que eu quero fazer amanhã uma reunião aqui na igreja com homens do reino. Onde estão os homens do reino? Então eu queria que você estivesse aqui conosco, uma reunião de 8 às 9. Nós vamos estar trazendo uma palavra, nós vamos estar orando e ungindo cada homem, para que você seja um excelente marido, um excelente servo de Deus, um excelente pai, um excelente filho. Então, se você é homem, amanhã você tem um compromisso comigo aqui na Matriz. A bispa Adriana disse que se a gente fizesse, ela ia montar com a Nete um café. Então você pode chegar aqui, pelo menos vai ter um café, um bolo, né, Ana? A Ana também é boleira. Então a gente está comissionando as pessoas aqui de público, né, irmãos? Mas eu queria que os homens estivessem aqui. A gente vai ter uma palavra de homem para homem. Então as mulheres só ficam ali nos ajudando no café, amém? Uma palavra de homem para homem, e vai ser uma bênção. Deus quer usar a tua vida como sacerdote do seu lar, para que você tenha intrepidez, coragem, ousadia e acredite que Deus te trouxe nesta geração com um propósito, amém? Vamos lá ao texto, a partir do versículo 12 de Marcos capítulo 11, vamos lá. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Aqui está falando sobre Jesus. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Diga comigo, não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos caminhadores e as cadeias dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, ouvindo isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo que disser será feito. Vamos ter uma palavra de oração? O nosso tema vai ser o poder da fé. Obrigado, Deus, por esta palavra que foi lida, e com a ajuda do Espírito Santo ela será elucidada. Para tanto, nós colocamos cada coração, uma terra que já foi arada pelo louvor, arada pelas palavras que foram ouvidas, e cada coração está pronto para receber mais um pouco do Senhor, da semente do Senhor. Que o Senhor possa fazer com que esta palavra entre no nosso coração, e que ela possa germinar, frutificar, florescer e frutificar a 30, 60 e a 100 por um. E para tanto, eu te peço da tua sabedoria, da tua graça, da tua unção, para que eu me faça entendido. Quero declarar a minha total dependência. Fala conosco, é a minha, nossa oração, no nome de Jesus. Você pode dizer: Deus tem uma palavra poderosa para mim. Nós temos aqui um texto onde Jesus tinha saído de Betânia, estava indo para Jerusalém, e diz o texto que Jesus, como todo mortal, né, Jesus veio 100% Deus, mas ele veio também 100% homem,
e todas as suas aflições ele padecera exatamente em razão dessa estrutura física, né? Jesus sentia calor, Jesus sentia sono, fome. Então Jesus teve fome e ele foi procurar figo, né, naquela figueira, e chegando ali não achou os seus frutos, mas só achou folha. E por conta disso Jesus, ele amaldiçoou aquela figueira para que nunca mais nascesse nela ou alguém pudesse comer dela o seu fruto. E os discípulos ouviram aquela palavra de Jesus. Mesmo o Evangelho de Marcos, no enunciado, ele diz que não era tempo de figos. E no dia seguinte, quando os discípulos voltam com Jesus, passam pela figueira e observam que exatamente o que Jesus dissera acerca dele aconteceu. E Pedro, indagando Jesus, falou: mestre, olha só, exatamente aconteceu aquilo que o Senhor falou, e é nesse momento que eu quero me ater. Jesus falou para ele: creia em Deus. E Jesus, no versículo último que nós lemos, ele falou uma coisa que eu quero chamar bastante a sua atenção. Ele disse: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo que lhe disser será feito. Vivemos num século onde a igreja tem procurado propagar fé, a fé que nos faz acreditar que Deus não só nos chamou para escrever o nosso nome no livro da vida e trazer toda sorte de libertação, e para tanto perdoar os nossos pecados, mas uma fé que a gente possa mover o sobrenatural, uma fé que nos faz acreditar que Deus é poderoso para fazer materializar o improvável, o intangível. E Jesus está dizendo exatamente sobre essa coisa que nós precisamos receber. Mas Jesus faz uma advertência. Ele fala sobre: se vocês crerem sem duvidar. Nós estamos vendo que a dúvida, ela se tem tornado uma oponente da fé. A dúvida, vivemos num século da dúvida, da desconfiança. As pessoas estão sempre desconfiadas, as pessoas estão sempre emitindo um juízo, né, sobre alguém. As pessoas estão sempre com dúvida acerca de alguma coisa. E nós sabemos que a dúvida, ela não vem de Deus, porque a primeira vez que a dúvida foi semeada no coração de um mortal aconteceu lá no início da criação do homem, quando Satanás semeou no coração de Eva o quê? A dúvida. A dúvida. Deus falara ao casal que eles poderiam comer de todos os frutos que havia ali no jardim, com uma única exceção: vocês não vão comer da fruta ou do fruto da ciência do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. E Satanás colocou exatamente porque Deus impediu que vocês tivessem acesso a essa árvore. Será que porventura Deus não quer que vocês se tornem semelhante a Ele? Que vocês tenham o mesmo conhecimento e dominem sobre o mal e o bem? Então, a primeira vez que Satanás semeou dúvida aconteceu no coração de Eva, e por conta daquela dúvida semeada, ela começou a descrer. Tudo que Deus falara acerca da preservação, da santidade, da lealdade, da fidelidade, foi exatamente lançado por terra em razão da dúvida. Então eu e você precisamos cuidar do nosso coração acerca da dúvida, né? Deus nos deu uma missão nessa geração. Deus nos fez acreditar que nós nascemos nesta geração com um propósito, né? Deus trouxe eu, você, cada um de nós, para realizar um projeto. Você e eu somos o resultado final do projeto de Deus para esta geração. Eu vou acrescentar você a recompensa para esta geração. Então, Jesus está dizendo: olha, tudo é possível que crê. O que vocês precisam é tomar cuidado com a dúvida, porque a dúvida, ela
nos leva até a desconfiar do que Deus nos prometeu. A dúvida nos leva a viver um retrocesso na fé. A dúvida nos faz ficarmos frios, vulneráveis, tendenciosos, porque a dúvida, ela consegue extinguir o fogo da fé, a chama da fé. Você sabia que a fé tem uma chama? Todas as vezes que você está cheio de fé, você diz: o meu coração queima. Eu vou à casa de Deus porque Deus tem uma palavra para mim nesta noite. Eu vou à casa de Deus porque eu sei que Deus tem uma saída, uma senha. A senha que vai fazer com que as portas se abram durante toda a semana. Vocês dizem amém? Pois bem, nós queríamos... Eu quero falar exatamente sobre essa questão, né? Do quanto a humanidade está vulnerável por conta dessa descrença, desconstrução da identidade do cristão, desconstrução da identidade do povo, das famílias. Quem deveria amparar, ser o guardião, está exatamente fazendo um caminho contrário, e por conta dessas coisas, se a gente não cuida, a fé começa a ser banalizada, né? A gente vê muitas das vezes, você vai ver uma propaganda, as pessoas dizem: que Deus te abençoe, vai com Deus. Mas depois você vai ver no contexto, aquela pessoa não tem uma vida com Deus, aquela pessoa não tem um relacionamento com Deus. Ou seja, a gente precisa estar cuidando exatamente dessas questões, para que a minha, a sua fé não seja o quê? Banalizada. Romanos 10, 17, põe para mim, Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a fé não é propriedade minha. A fé me foi confiada, e eu, como guardião da fé, eu preciso o quê? Proteger a minha fé. Como é que eu consigo proteger a minha fé, pastor? Exatamente guardando o meu coração acerca das dúvidas. Você pode dizer para o seu irmão: não tenha dúvida, o Senhor está contigo. Diga para ele: não tenha dúvida, Deus vai provisionar o teu futuro. Diga: não tenha dúvida, Deus vai trazer a solução nesse problema na tua casa. Se você acreditar que Deus nesta noite pode trazer o divisor de águas, se você crê que Deus nesta noite, Ele é poderoso, se a fé pode erguer montanhas, quanto mais erguer esse problema minúsculo diante de um Deus tão poderoso, maiúsculo, que faz infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, infinitamente mais. Eva teve o seu coração semeado com a incredulidade, a dúvida, e em razão da sua dúvida, ela convence o homem a comer daquilo que seria mortal. E até hoje nós sofremos a consequência de um desastre oriundo de uma dúvida semeada no coração de uma mulher, onde o seu pai, o pai da dúvida, se chama Satanás. Mas quem é o pai da fé? Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé, e se não vem de vós, é o quê? Um presente de Deus. Um presente de Deus. E nós precisamos acreditar, meus irmãos, que o Deus que te chamou é o Deus que vai te sustentar. Deus te chamou, Deus te deu uma visão, Ele tem a provisão. É por isso que nós cremos que vai ser um tempo lindo para abrigar todos aqueles que virão dos açoites da vida e encontrarão abrigo e sossego, porto seguro, nesta casa que será chamada casa de oração, abrigo para os povos. Abrigo para os povos. Eu quero acreditar que um dos primeiros feitos que nós vamos fazer na igreja vai ser uma conferência internacional para caracterizar que vai ser abrigo dos povos. Amém? Pois bem, Jesus, Ele trata ali com os discípulos, embora nós tenhamos falado acerca da figueira, porque a figueira representava Israel, e muitas das vezes a figueira também representa cada um de nós, né? Em razão dos conflitos, das situações que nós enfrentamos, problemas, adversidades, né?
nós, em razão desse momento que nós identificamos como não era tempo de figo, não era tempo de produzir, não era tempo de você estar animado, não era tempo de você estar cheio de alegria, não é tempo porque você está enfrentando alguma coisa. Entendamos? Jesus está dizendo, os judeus a priori e a posteriori, o Senhor está falando conosco acerca desse fruto, né? Nós não podemos ser exatamente uma figueira onde nós apresentemos para Deus folhas, meramente folhas. E quando o Criador vem procurar nela o seu fruto, porque é o fruto que mata a fome das nações, é o fruto que identifica o sabor da sua árvore, é o fruto que identifica que tipo de fruto ou de trabalho você está produzindo. Se você não tiver o seu fruto, como a gente vai poder distinguir se você é uma árvore que dá um alimento, que dá um fruto doce ou doce o quê? Ou azedo, o limão, veio o limão na mente, doce ou azedo, só você provando. Então Jesus está dizendo para nós uma máxima: a pessoa que é movida por fé, ela gera fruto a tempo e fora de tempo. O momento não está de alegria, mas você está alegre. O momento não está de animação, mas você está animado. O momento não está para você estar motivado, mas você está motivado. Você está motivado por causa de quê? Em razão da fé. A fé vem como um fogo no nosso coração. Ela nos faz acreditar que agindo Deus, quem impedirá? A gente precisa acreditar, meu irmão. Olha só o que eu digo. E eu quero ratificar nesta noite. Quantos creem que Jesus morreu na cruz para nos dar o céu? Teu nome está escrito no livro da vida, então você tem o céu conquistado. A pergunta que não quer calar: o que Deus te negaria nessa terra? Nada. Você está comigo? Amém. Vamos fazer uma comparação? O que seria mais fácil, Deus te dar a terra ou o céu? Numa visão meramente humana, Deus nos daria a terra. Por quê? Porque o céu é um lugar especial, porque o céu é o trono de Deus, porque o céu, as ruas são de ouro, porque o céu, a vida lá nunca acaba, porque o céu é um lugar onde nasce diuturnamente o poder e a graça de Deus. Então o céu, ele tem um valor muito maior do que a terra, e Deus já te deu o céu. Mas muitas das vezes nós duvidamos acerca de qualquer coisa que Deus poderia nos dar onde? Na terra. Você duvida, nada feito. Diga para o seu irmão: duvidou, nada feito. Diga: duvidou, perdeu a bênção. Diga: duvidou, deixou o barco passar. Duvidou, está perdido, não tem jeito, né? E muitas das vezes nós não achamos que você e eu precisamos batalhar pela nossa fé. Livro de Judas, não Iscariotes, capítulo 1, só tem um capítulo, verso 3, salvo engano. Põe lá para nós. Olha o que Judas escreve: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, a exortar-vos a batalhar. Por quê? Pela fé que uma vez foi dada a quem? A nós. Ei, eu preciso batalhar pela minha fé? Preciso. Qual o meu maior inimigo? A dúvida. Porque a dúvida, ela é muito, né? Ela vem por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu ouço e por aquilo que eu leio. Quanto mais eu estou próximo de Deus, mais eu estou cheio de Deus, estou cheio de fé, e quanto mais perto de Deus, você está mais perto do quê? Do sobrenatural. Só que nós temos, em razão da vida, dos contrastes da vida, em razão da fé, porque a vida, ela te envolve de uma forma tão humana, materialista, capitalista, imediatista, que muitas das vezes a gente é tão assim sufocado por esse outro lado da vida, que muitas das vezes a gente começa a fazer conta, a gente quer ser um matemático, a gente quer
dizer para Deus como seria a forma dele trabalhar, e a gente começa a achar que muitas das vezes a gente não está no campo de batalha, e ele está dizendo: olha, eu estava procurando escrever acerca da salvação comum, mas o Espírito de Deus falou para ele: para tudo, você não pode falar do pós, você tem que falar do antes. O que vem antes da salvação? A fé. A fé é que nos faz acreditar que o Deus que nos chamou nesta geração é o Deus que vai fazer com que os teus sonhos sejam o quê? Materializados. Mas muitas das vezes nós não nos vemos, ou quando nos vemos, temos o olhar intrapessoal totalmente desfigurado, desmantelado. Salomão chega a dizer que assim como você se vê, assim você é. A pergunta é: como você se vê? Você se vê alguém da fé, porque Deus te confiou a fé? Ela não é, você não é o dono, você é possuidor. É igual ao uso capião, né? O camarada é o possuidor, mas ele não é o dono, a menos que ele depois receba lá o certificado. Mas quando você fala de alguém ter a posse e alguém ser o dono, são coisas diferentes, né? Você tem uma casa alugada, você é o possuidor porque você mora na casa, mas você não é o dono daquela casa. Então, trazendo para o campo da fé, você é o possuidor. Mas quem é o dono da fé? Deus. E a tua fé, ela pode não só ser aumentada, como ela pode ser diminuída. Então, se você quer trilhar o caminho do sobrenatural, e se você quer que Deus abra a porta onde não existe a porta, cuida da coisa mais importante depois da salvação, que se chama fé. Da qual, se você não tivesse, você nem salvo seria. Pela graça, sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é o quê? O dom de Deus. Você diz amém? Você diz amém? Muito bem, vamos aplaudir o Senhor. Você pode aumentar, que eu estou quase gritando para poder me ouvir. Estou meio louco. Mas eu quero chamar a sua atenção para o livro do profeta Isaías 43, para a gente poder consolidar aqui uma visão. Isaías 43, a partir do verso 11, Gabi. Vamos ler até o 13. Você pode ler comigo? Eu sou o Senhor, e fora de mim não há o quê? Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois o quê? As minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, e agindo eu, quem? Impedirá. Então, nesse verso 13, o profeta, ele define 3 atributos de Deus: onipotência, onisciência e onipresença. Deus, ele é onipresente porque ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Deus é onisciente porque ele conhece todas as coisas. E Deus é onipotente porque todo poder pertence a ele. E ele te deu acesso a esse poder. E esse acesso e senha se chama o quê? Fé. Fé. A tua fé é o acesso, é a senha que faz você ter acesso a um Deus que tudo pode. Aleluia. A um Deus que tudo pode. Você crê? E diga comigo: eu creio que Deus pode fazer todas as coisas. Mas a grande verdade é que não depende mais de Deus, depende da gente. Eu quero denunciar toda situação que te traz dúvida, um problema pontual na tua casa, um problema pontual com a tua família, relacionamento, casamento, filhos, né? Essas coisas que vêm, que o diabo, ele sorrateiramente, de uma forma sutil, ele monta um cenário para poder tirar a tua alegria, para poder destruir a sua fé. E muitas das vezes, em razão dessas ações do diabo, se você não cuida, o que é atingido em você? A sua fé.
porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode dizer para o seu irmão, Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode não ver, você pode ver que a situação é improvável, você pode até acreditar que humanamente falando seria impossível, até isso você pode, mas você tem que fazer vírgula, eu creio que Deus é poderoso para fazer além do que eu pensa ou peça, além do que eu peço ou pense infinitamente mais. Essa é a forma que a fé nos conduz. Então eu descubro que algumas vezes a minha fé está em guerra. Eu sou o primeiro a perceber isso. Eu preciso perceber que eu estou em batalha, uma batalha interna, em razão daquilo que eu enxergo, em razão daquilo que eu ouço, em razão daquilo que eu leio. Essas coisas podem trazer uma dúvida acerca de alguma coisa, né? O pai da fé se chama Abraão, e Deus lhe prometera um filho com 75, chegou a 99, ele não tinha tido um filho com a sua esposa original, né? Que era Sara. Mas Paulo diz que mesmo estando com seu corpo adormecido, marido de uma mulher estéril com 90 anos, ele creu que Deus era poderoso para cumprir o quê? A sua promessa. Talvez essa situação que você está enfrentando te faz estar adormecido, né? Nocauteado. Você se rendeu. Olha, vou dizer uma coisa para você: chorar não resolve. E muitas das vezes nós queremos chorar e nós queremos fazer, construir um personagem, né? De coitadinho, de abandonado, de desprezado. Olha, vocês estão comigo? Fica comigo. Deixa segunda-feira. As coisas que amanhã você precisa resolver, Deus vai resolver. O que você precisa agora estar centrado, porque enquanto você ouve, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Você vai sair daqui robusto, forte, poderoso. E as coisas que você nem imaginava que Deus poderia fazer na próxima semana, se prepara para receber, porque a palavra de Deus está sendo ministrada. E ela não sai de Deus para não atingir o seu alvo. A palavra que sai da minha boca não voltará para mim sem fazer aquilo para o qual foi designada. Antes prosperará naquilo para o qual eu a enviei. Você está recebendo de Deus, Deus está enviando essa palavra de fé para essa situação da sua casa ser resolvida. Então a gente tem um sentimento que a gente se entrega, a gente chora. Ah, Deus vai ter pena de mim. Deus não tem pena de você, Deus tem amor. São coisas diferentes. E Deus te deu algo poderoso para mostrar que Ele tem cuidado de você. Ele te deu algo que você pode mover o quê? Montanhas. Ele te deu algo que você pode sobrepor em atitude. Então, meu irmão, para de chorar, levanta em fé, rompe em fé, porque o que Deus está dizendo nesta noite é o seguinte: enxugue as suas lágrimas. Acredite que a palavra está sendo liberada, e Deus te trouxe nesta noite para reativar a tua vida, reativar a tua fé, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Aleluia. Vocês estão aí? Eu tenho muitas experiências no campo da fé, e digo para vocês que se não fosse a fé, eu não teria chegado, eu não teria conquistado tantas coisas. Eu sei que Deus nos deu a fé como ferramenta para a gente ser bem sucedido, não só enquanto cidadãos do céu, mas como agente de Deus nessa terra. Você é portador
de um bem poderoso que se chama fé. Jesus disse aos discípulos: o que vocês viram, vocês também poderão realizar, desde que, diga comigo, desde que não haja o que no nosso coração? Dúvida. Se a dúvida, ela vem para dissipar sua fé, extingui-la, você precisa cuidar exatamente, né? Porque muitas das vezes a nossa mente começa a vaguear, a gente é muito confrontado com aquilo que nós temos, e muitas das vezes a gente ainda pega o nosso fundo histórico para ele fazer base, né? E eu quero dizer para você que você não precisa de nada disso. Você só precisa acreditar que Deus te confiou a fé, e ela é uma gestão sua, ela é pessoal, espiritual e intransferível. Não existe uma fé coletiva, existe uma fé individual. Individual. Se você crê, Deus vai mudar a sua sorte da noite para o dia. Se você crê, Deus vai colocar e vai fazer com que você apalpe coisas que você talvez só receberia daqui a 10 anos. Deus pode antecipar. Quantos creem que Deus pode antecipar? Quantos creem que Deus pode destruir uma armadilha? Quem sabe o diabo tenha procurado ou montado uma armadilha contra a sua casa? Imaginemos toda uma armadilha projetada pelo diabo acerca da minha família, e agora eu ter dúvida acerca do Deus que me chamou. Ou seja, eu vou ratificar todo o projeto que ele estiver pensando em fazer, arquitetando contra mim, porque a minha fé é como um escudo para me defender, mas também é uma espada para que eu possa lutar. Meu irmão, Deus te chamou para você ser sacerdote, e desembanha a sua espada. Minha irmã, se você, na verdade, é uma mulher de Deus, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Como faz uma mulher sábia, pastor? Ela faz exatamente isso. Ela desembanha a sua espada, ela vai para a guerra e vai dizer: o Deus que me chamou é o Deus que vai me confiar. Nós poderíamos trazer nesta noite Davi, nós poderíamos trazer nesta noite Gideão, que Deus resolveu tirar toda a possibilidade humana. Ele seria a pessoa que ia livrar Israel, e ele juntou lá os seus compatriotas, 32 mil. Deus disse: é muito, porque se você guerrear com 32 mil, você não vai precisar nem de fé, né? Você tem na tua conta 30 mil reais, e você quer comprar um carro de 20, pela fé eu vou comprar aquele carro. Mas pela fé não, você tem o dinheiro, só passar o cheque, fazer uma transferência, né? A gente precisa dividir as coisas para saber o que Deus está falando. Aí fez lá uma prova lá em relação aos 32, manda voltar os recém-casados, manda voltar os desanimados, vê aqueles que estão sem motivação nenhuma. Voltou lá numa turma, ficou 10 mil. Deus disse para ele: é muita gente, 10 mil é muito. Moral da história, ficou só 300, menos de 1%, porque havia 32 mil, 1% seria 320, só ficou 300. Quando Deus tira a possibilidade humana, quando Deus nos esvazia de toda possibilidade em ação daquilo que nós enxergamos, porque a fé, ela chama a existência as coisas que não são para que sejam. A fé faz com que um projeto de Deus na sua vida tome forma. Deus não quer que você fique vivendo uma vida de muleta. Deus quer que você seja uma pessoa movida por fé. Imaginemos 300 mil. A pergunta é: quantas pessoas Gideão enfrentou? Um número terrível de pessoas, de exércitos, porque se ele conseguir reunir 32 mil, você pode botar aí no mínimo 500, 1 milhão de pessoas, meio milhão de pessoas, que era o adversário que vinha contra ele. Ou seja,
Deus, deixa pelo menos 32 mil, já que eu vou enfrentar mais 500. O Senhor disse, negativo. Porque senão, você vai dizer, o povo vai dizer, que a vitória foi conseguida, né? Porque vocês eram um número razoável. Nessa guerra, você não vai ter que guerrear. Você entra com a fé, eu vou desbaratar os seus inimigos. Porque Deus quer que a gente dependa exclusivamente de quem? Dele. Dele. Deus pode até te dar uma condição financeira. E algumas vezes você coloca a sua expectativa nas suas condições financeiras. É uma tendência meramente humana. Mas Deus quer que a gente viva como? Deus quer que a gente sempre esteja alçando voos maiores. De graça em graça, de fé em fé, de autoridade em autoridade. Então, o dia que você achar que você não tem o suficiente para enfrentar, você deve acreditar que o Deus que te chamou é o Deus que vai guerrear suas guerras, desde que você não duvide que Deus é aquele que sai na tua frente para te livrar, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Né? O que você está enfrentando, meu irmão? O que te faz chorar, minha irmã? O que te faz ficar tão impotente? O que faz você duvidar acerca de uma reviravolta, de uma situação irreversível se reverter? Né? Eventualmente eu conto, todas as vezes que eu estou pregando de fé, né? Eu conto, porque a minha vida toda eu vivi nessa dependência, e os momentos mais improváveis são os momentos que Deus diz assim, agora está no tempo de você construir, porque agora você vai olhar para o caixa da igreja e dizer, está zerado, Deus, então agora começa a construir. Deus quer trabalhar assim com a gente, e nós somos privilegiados, né? Porque quando Deus resolve trabalhar conosco, é porque Ele quer que nós saiamos dessa batalha mais fortes. Porque se a fé, ela pode trazer esse viés, né, de enfrentamento em razão da dúvida, né? O que move a minha vida? A dúvida ou a fé? A fé remove a dúvida, e a dúvida faz o que com a fé? Remove também. Ou você acredita, ou você desacredita. Ou você dá um passo de fé, ou você vai ficar interditado, né? Apático, sem ter nenhuma reação. E eu quero, nesta noite, falar sobre isso, né? Alguns anos atrás, a gente teve uma conferência e veio um pastor lá do Rio. Ele disse, Jorge, eu vou de ônibus, mas você depois me traz aqui em Campo Grande. Eu falei, tá bem, pode vir. Choveu muito, e agora ele com aquele pastor de Bangu, e quando chegou ali em Itaipu, estava um dilúvio. Eu parei para colocar a gasolina no carro que eu ia levar até em Campo Grande. Eu tinha que no mínimo ter meio tanque de gasolina. Eu parei no posto, pedi um rapaz para botar, um exemplo hoje, R$200, R$300. O camarada botou, e aí eu falei assim, tá bom, toma aqui o cartão de débito. Não, senhor, está tudo fora do ar. O senhor tem que pagar dinheiro. Eu pergunto, o menino tinha dinheiro? Né? Só estava com o cartão de débito. Fui lá para o caixa, tinha um banco 24 horas, fui lá, e o pessoal na fila, eu falei, gente, tem alguém lá dentro? Não, moço, está fora do ar. Eu falei, eu posso entrar? O pessoal falou, pode. Eu entrei, no 24 horas. Eu disse, botei a mão na máquina e disse, Deus, eu preciso levar o pastor em casa, vim da conferência. Olha só a minha oração. É a mesma coisa quando a bispa abriu o culto, eu vi o pessoal aqui orando, o pessoal com o olho fechado, o pessoal da dança assim. Eu falei, que bom, né? Essa serenidade, essa simplicidade, essa confiança, essa fé, como isso agrada a Deus, gente. Olha a minha oração. Senhor, eu preciso levar o pastor Edmundo em Bangu. Eu botei a gasolina no carro, eu não tenho dinheiro, só tenho um cartão, e o dinheiro está dentro dessa máquina, Senhor, é meu.
Tem como o senhor liberar esse dinheiro? A caixa. Espere um momento. Falei, opa, você entende o que eu digo? Vai com simplicidade, mas cheio de fé. Acredita no Deus que te chamou, no Deus que formou dentro de você 208 ossos. Aleluia! Você pode botar no nome do seu irmão e dizer assim, ó, quando acabar esse testemunho, você vai estar 1000 graus de unção de fé. Alaxuriova. 1000 graus de unção de fé, porque você vai ver que Deus te trouxe aqui para quebrar cadeias que estão se armando contra a sua casa. Espere um momento. Vou imitar a máquina. Apagou, acendeu, apagou, acendeu. Daqui a pouco, põe o cartão. Botei o cartão. Quanto você quer sacar? R$300. Espere um momento. Bota a senha. Botei a senha. O dinheiro saiu. Aí eu fui, botei o dinheiro no bolso. E eu falei para o pessoal assim, ei, moço, começou a funcionar? Eu disse, Deus me abençoou, saquei. Aí o outro entrou, quando entrou a máquina apagou de novo. Aí ele foi lá na bomba e disse, moço, o senhor sacou de eu está aqui. Você entende o que eu digo? Tinha dinheiro na máquina, o problema era o tempo, mas o nosso Deus é um Deus que remove todo e qualquer obstáculo. Jesus disse, se você tiver fé, e não duvidar, diga comigo, e não duvidar. Diga, a dúvida é humana, é diabólica, ela rouba, ela sequestra, ela faz a tua fé extinguir-se, mas a fé que você recebeu de Deus, protege ela, protege. Eu não sei se você acontece contigo, mas diuturnamente a tua fé ela sofre o bombardeio. Sabe por quê? O diabo sabe que se você for uma pessoa de fé, ele não vai poder fazer nada contra você. E se fizer, ele vai ter que desfazer. E se ele roubar, ele vai ter que devolver. Se ele sequestrar, ele vai ter que restituir. Se ele arrancar, ele vai ter que plantar. Porque Deus te deu a fé como uma linguagem do céu. A fé é uma linguagem do céu. Jesus ensinou 12 homens e ele continua ensinando eu e você. Depois nós vemos na história de Pedro que Pedro ele se apropriou daquilo que Deus lhe dera, a ponto da sua sombra curar. Você está aí? Deus te leva a sério. Não duvide de um Deus que te formou no ventre materno, num Deus que formou osso e ligou 208 ossos nessa coisinha, nessa pessoinha que você é. Hoje você é um homem feito, uma mulher feita, mas você era aquela coisa minúscula. E Deus fez com que durante todo o tempo você se desenvolvesse. Ele te deu sabedoria, Ele te deu inteligência, Ele te deu um coração, Ele te deu uma alma, Ele te deu um espírito, Ele te deu a fé, Ele te deu uma igreja, Ele te deu um pastor, Ele te deu uma Bíblia, Ele te deu uma família, Ele te deu todas as coisas. Ei, você já viu o embrião dentro do ventre da mulher? É igual esse microfone, parece um cometa. Feinho menino. Acredita que foi transformado nessa pessoa bonita que é você? Meu amigo, se você não cometinha, essa coisa é horrorosa desse microfone. Eu quero mexer com você. Eu quero que você entenda quem você era. Nasceu nu, está vestido, tem uma família, tem a casa, tem uma igreja. Tem um pastor que prega, tem uma Bíblia que você pode crer, tem uma fé que você pode usar. Jesus disse, se você não duvidar, você vai dizer, esse monte de problema, saia da minha frente, eu quero passar em nome de Jesus. Hoje pela manhã, o pastor Fernando acabou de pregar. Deus incomodou o meu coração, porque de madrugada, de ontem para hoje eu acordei. Eu tenho estado muito preocupado com a fé da igreja, não dessa igreja, mas da igreja de Cristo, da qual nós fazemos parte. Vocês estão comigo? Por quê? Porque nós vivemos num século onde a dúvida é semeada diuturnamente. A impossibilidade, ela se manifesta. E se você
você não cuidar em relação àquilo que você enxerga, em relação àquilo que você ouve, em relação àquilo que você lê, você fica desfigurado, você perde a sua identidade. E vou dizer uma coisa para você, meu irmão: Deus te deu a fé como meio para que você possa alcançar os fins. E eu termino, eu quero orar com você. Efésios 3, do 17 ao 20, para a gente poder terminar no nome de Jesus. Glória a Deus. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Como é que eu consigo ser cheio da plenitude de Deus? Quando eu estou cheio de fé. Você quer conversar com Deus? Você tem que entrar pela linguagem da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Lembro de um missionário, preciso encerrar, que esteve em uma cidade, interior de Minas, e ele pregava: Jesus, ele é o médico dos médicos, ele cura toda enfermidade, e se mesmo assim o enfermo morrer, ele ressuscita. E uma mulher muito humilde, tendo o único filho, que ficou abatido por uma enfermidade, e ele veio a falecer. E aquela mulher foi chamar aquele pastor que estava na cidade pregando, fazendo uma campanha de cura, e ela disse: pastor, o senhor pregou e meu filho está lá com a minha mãe, está morto, e o médico já deu o diagnóstico, mas o senhor disse que se ainda que fique enfermo, Jesus ressuscita. Ele disse: o senhor pode fazer alguma coisa para meu filho? Ele disse: tá bom, quero orar com você. E ele disse para ela: você vai orar e vai dizer para Jesus o que o seu filho tem, aonde ele está. E ela fechou os seus olhos, orou e disse: Jesus, eu quero orar pelo meu filho que está em cima daquela cama. Eu queria que o senhor fosse lá curar o meu filho, ressuscitar. Na minha casa tem uma cerca de arame farpado, tem um cachorro, cuidado. Cuidado com o cachorro não avançar no Senhor. Olha só, olha a simplicidade dessa oração, irmãos. O Senhor bate na porta, mas se o Senhor não puder entrar pela frente, a porta dos fundos não tem fechadura. Jesus pode empurrar e entrar. Lá o Senhor vai encontrar o meu filho, faz alguma coisa por ele, porque ontem o pastor pregou e fez essa oração. Entende, irmãos? Chegou em casa, o filho lá estava sentado na cama, estava tranquilo. Ela disse: meu filho, você está bem, meu filho? O que aconteceu, mãe? Veio um moço com uma maleta, ele tinha um gorro branco com uma cruz vermelha. Ele disse: menino, levanta, porque eu vim aqui para fazer você viver outra vez. Quando sua mãe chegar, você diz que eu vim aqui porque ela orou para que eu viesse. Simples. Tem uma cerca de arame farpado, tem um cachorro, cuidado que ele pode avançar no Senhor. Entendeu, Gabi? Essas coisas assim. Cuidado para que você não perca a sua simplicidade. Cuidado para que você não perca esse entendimento de piedade, esse entendimento de serenidade, de confiança. Cuidado com a soberba, cuidado com a prepotência, cuidado com essas coisas, porque essas coisas afugentam a manifestação da glória de Deus. Deus é um Deus simples, um Deus poderoso. Ele vai se manifestar na oração mais simples que você fizer, porque Deus ele não está vinculado a essas coisas. Se você fala um excelente português, ou se você faz uma retórica, usa aí
homilética ou hermenêutica. Não. Ei, Deus te deu a fé. E de repente, quando Deus te deu a fé, você não tinha nada, né? Ele te deu, Ele te confiou. Cuida da fé. Procurando eu vos escrever acerca da salvação comum, tive por necessidade vos escrever acerca da fé que uma vez foi dada a quem? Aos santos. Você pode ficar de pé comigo? Eu quero orar. Eu quero orar para que Deus aumente nesta noite a sua fé. Eu quero orar para que você receba uma unção de fé. Eu quero orar para que você receba, né, uma injeção poderosa. Eu quero orar para que você veja esse problema sendo resolvido. Eu quero orar para que você saiba que Deus te trouxe nesta noite com um propósito. Eu quero orar para que o céu se manifeste sobre a sua casa. Eu quero orar para que a glória de Deus entre nesse problema. Eu quero orar para que Deus possa chamar à existência as coisas que não são para que sejam. Eu quero orar para que você desponte em fé. Eu quero orar para que você nunca mais viva desse mal, esse mal que te assola, essa enfermidade que te mata, essa preocupação exagerada que tira a sua noite, que tira a sua paz, que tira a sua alegria, que faz você ser uma pessoa que chora dioturnamente. O Senhor manda te dizer que Ele está enxugando as suas lágrimas. O Senhor manda te dizer que Ele está fazendo tudo novo. Jesus disse: creia em Deus. E se você não duvidar no seu coração, vocês dirão a esse monte: erga-te e lança-te no mar, e assim será.